Vamos lá. 3, 2, 1, claquete. Buenas! Estamos aqui no Parque Estadual de Campos do Jordão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Corre Junto podcast. Hoje a gente está com um convidado super especial e esse podcast tem a parceria do Aventoriba Lodge, que é este local onde a gente está também. É muito especial, muito gostoso. Passamos um final de semana aqui com muito esporte, natureza. E eles sempre nos recebem aqui com muito carinho. Já a 6ª edição do Corre Junto, a 5ª desse nosso podcast. Tem patrocínio da ON também, o podcast. Aliás, todos os atletas aqui do Corre Junto já receberam o Cloud Surfer Trail, que a gente já testou pelas trilhas. E vou te contar, viu? Muito aprovado, já comentamos aqui do tênis. Aliás, hoje em dia eu posso te falar já que é um dos meus preferidos. Mas enfim, vamos entrar aqui no nosso papo. Aqui do meu lado esquerdo, Manuel Lago. Quem acompanha o Corre Junto podcast já sabe que ele é nosso figurinha carimbada, ele é nosso malvado favorito. E a conversa hoje vai ser muito boa, porque ele já falou, tenho muitas perguntas para o nosso entrevistado. Para quem não conhece, o Manuel Lago é atleta ON, é treinador, ele tem uma assessoria, fundador da ML Mixed Run no Rio de Janeiro e faz parte aqui do nosso Corre Junto podcast. Bem-vindo, Manel. Obrigado, Marina. Obrigado, gente. E não vamos perder tempo, porque o tempo é dinheiro e o tempo são perguntas a fazer. Viu? Falei. Bom, vamos lá. O nosso convidado, muito especial, por sinal, ele é de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Ele começou no esporte entre 95 e 96, com corrida de rua. Diz que foi assim de forma recreativa, aí foi para o pedal, fez algumas viagens com alguns amigos. Em 97 já pintou lá, campeão estadual de Minas Gerais. O duatlon também tem muito peso na carreira dele como atleta. Ele já representou o Brasil em corrida de trilha e montanha em 2 oportunidades, 2017, 2019. Ele é casado, está com 48 anos, tem 2 filhos. A gente vai falar muito das conquistas dele, inclusive campeão do El Cruz em 2015. Foi o 6º colocado no OCC da UTMB em 2016 e até hoje, minha gente, é o melhor resultado entre os brasileiros. Ninguém conseguiu bater o tempo dele nessa prova até hoje. Então, Hernani de Souza, muito bem-vindo, muito legal contar contigo aqui no Corre Junto e conversar no Corre Junto podcast. Com certeza a gente vai ter muita história aí para falar. Muito obrigado, Marina, Manuel, toda a equipe, todos os participantes desse Corre Junto. Feliz demais de estar por aqui e mais feliz ainda de poder compartilhar um pouco da minha história, que, como você disse, eu até espantei, pesquisou mesmo, foi lá no fundo. Tá tudo certo. Tem bastante tempo, né, e eu me orgulho muito dessa trajetória aí. Hernani, você sabe que quando eu anunciei, né, que essa 6ª edição teria sua presença aqui no Corre Junto, muita gente me escreveu, uou, terão a lenda do trail. Então, assim, realmente é um prazer te receber por aqui. E, assim, você começou a praticar esporte, né, com corrida de rua, logo começou com os seus títulos estaduais, teve boas oportunidades importantes, tanto nacional quanto internacional. Você teve esporte na tua infância? Conta um pouquinho como é que foi isso quando você era pequeno. Os tempos eram outros, né? E na minha infância eu percebia na escola, não tinha a noção que a gente tem hoje de esporte, mas eu percebia que na corrida eu me destacava um pouco. Nas brincadeiras de rua, talvez a maioria nem conheça, mas tinha um rouba-bandeira, um queimada, né? Uma brincadeira que a gente tinha na época. E eu tinha uma certa habilidade, a velocidade sempre era um diferencial, então eu não sabia, não associava isso com o esporte, como a gente vê, mas já sabia que eu tinha um dom um pouco diferente. E as coisas foram passando, meu pai usava a bicicleta, né, como um meio de locomoção, então eu sempre tive essa referência da bicicleta como meio de locomoção e daí a pouquinho também como esporte. E aí disso, para começar a competir, foi um pulinho, né? E eu tive a felicidade de logo no início eu me destacar. E esse destaque talvez porque eu me dedicava um pouco mais que os outros naquela oportunidade. Isso acabou chamando a atenção de algumas pessoas que direto ou indiretamente vieram me ajudar. E aí eu pude alçar voos mais altos e vim conquistando várias coisas desde então. Mas foi uma grande surpresa ali em 97 eu ser campeão estadual
de mountain bike na época. E isso aí me encheu de gás, de energia para seguir em frente e tentar novas coisas, novas disputas, novos títulos. E assim foi. Bom, então já vou jogar batata quente para você, porque aqui, ó, regulam de idade, tá? Como era disputar com o Hernani? Então, antes de ainda, começar, né? eu vou fazer um pequeno testemunho e eu vou fazer só para vocês entenderem o contexto. Eu sou treinador de corrida desde 2004. Eu sou atleta de ultra trail desde 2009. E eu sou diretor de prova de corrida desde 2012. Então tem bastante tempo aí na estrada. E ao longo desse tempo eu vejo muito atleta fazendo mimimi sobre a organização não me dá hospedagem, não me dá ajuda de custo, não me dá passagem, não me dá nada, não sei o quê, só quer me dar inscrição, quer que eu faça. E nisso você vê o atleta reclamando muito e dando pouco em troca. Eu conheci o Hernani, eu acho que em 2013, se eu não me engano, quando ele ganhou os 25K da PTR Itacolomi. Eu não lembro se foi 2013. 14. Foi o ano, ou 14, foi quando a Cida ganhou também os 25 grávida. Hã? Então. E aí, de lá eu conheci o Hernani. E aí teve a antiga Facate. Não sei se vocês conhecem. Facate é uma prova em Taquara, no Rio Grande do Sul. E foi um ano, em 2016, que ela foi seletiva para o Mundial Trail. E a Facate era uma prova sem fins lucrativos, porque tinha uma faculdade, a Faculdade Facate, que bancava quase toda a prova inteira, então todo o recurso era para zerar o custo e não ter despesa, mas também não ter lucro. E nisso ela trouxe diversos atletas, né, de fora da região, atletas de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, com ajuda de custo, com hospedagem, com comida, com transporte, buscou na rodoviária, levou para o aeroporto. E aí não houve um contrato com o atleta sobre o que ele deveria entregar para a organização. E aí o mínimo que se espera é que o atleta esteja presente no congresso técnico, que o atleta esteja presente na Expo, na feirinha que a organização faz, para estar lá, poder tirar foto com os outros atletas amadores, né, que muitas vezes se inspiram nesses atletas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que durante a corrida, né, depois dos atletas de ponta, Hernani entre eles terem chegado, o Hernani foi o único atleta que ficou até o último a chegar. E eu lembro de uma frase assim: se eu chego e todo mundo me aplaude, eu acho que, cara, eu deveria retribuir isso para todos os atletas aplaudindo todos os atletas a chegar. E desde então, assim, eu deixo muito claro, assim, o Hernani, para mim, assim, de admiração, é um dos top 3 atletas do Brasil. Assim, para o Manuel Lago, o Hernani como atleta é um dos top 3 de admiração. Tanto que a Marina me ligou: ML, corre junto, podcast. O que você acha do Hernani? Pode trazer, gosto muito dele. Foi mesmo. Obrigado. Sim, a gente sempre tem Você isso. conhece a peça, né? Então, desde então, você falou de competir, eu não lembro quantas vezes eu competi, se eu cheguei a competir contra o Hernani em alguma prova, eu não lembro. Eu vou te falar que eu não lembro. Meus adversários que eu conhecidos sempre foram o Virgínio, o Giliar, o Iasaldi, o Chico um pouco, e o Daniel Meyer e o Cláudio Klassen, que voltou a competir agora quando eles eram garotos, né? Então, quando a gente era garoto, a gente competia. Depois, eu não lembro do Hernani, a gente correu uma prova no Rockman no Rio, mas era uma prova de equipe, não era uma coisa muito atleta contra atleta, era equipe. Eu não me lembro de ter competido contra ele. Tá? Então, não lembro de cabeça, porque, como eu falei, eu formei minha carreira de atleta muito mais no exterior do que em provas no Brasil. Eu tenho muito mais provas fora do Brasil do que no Brasil mesmo, né? E já emendo a pergunta para o Hernani, depois de falar isso tudo. Hernani, se você tivesse que escolher, repetir, o que te deu mais satisfação? Ser o 6º no ACC ou ganhar o Velcruz? São 2 provas internacionais. Eu não desmereço em nenhum momento a América do Sul, e até porque no El Cruce tivemos atletas da Europa, mas sem dúvida nenhuma a vitória, por mais que a performance em Chamonix tenha sido espetacular, para mim, a vitória foi marcante e a mais importante para mim, por tudo que eu vivi. Fosse contar toda a história desse evento, nós ficaríamos aqui falando sobre ela apenas nesse podcast, mas foi assim... Conta um pouco. Foi fantástico. Só para citar um Claro. exemplo, nós tínhamos um atleta espanhol, que era o Chema Martínez, um atleta já veterano, como eu já era na época, e ele vinha das corridas de rua
atleta que representou a Espanha em campeonatos mundiais de maratona, europeu. Ele tinha alguma coisa próxima ali de 2h08 na maratona, então era um cara bem veloz. E o evento, naturalmente, como era uma estrela, fez toda uma festa para ele, ok. E eu, um novato do trail, cheguei ali, fiquei tranquilo. Mineirinho, né? Quietinho. Cheguei devagarinho e tive a felicidade de ver, não só vencê-lo, como vencer a prova, né? Então, assim, foi fantástico. Dali para frente, eu me animei ainda mais com a modalidade e tô até hoje aí, ainda com 48 anos, brigando, pelo menos tentando, brigar por bons resultados, boas performances. E quando eu falo isso, é pensando em mim. Eu quero uma boa performance para mim. Ah, mas a sua boa performance não venceu. Tudo bem, mas eu conquistei o que eu queria. Então, assim, com certeza o El Cruce é a minha vitória, ou o meu resultado mais importante. Legal saber. Conta um pouco, então, como é que foi essa vitória para você? O que você pensou logo que você cruzou esse pórtico de chegada? Eu tive uma passagem curta no trail em 2006, 2007 e 2008. Naquele momento, a modalidade, na minha visão, ainda era restrita a alguns poucos estados, tínhamos poucas provas. E aí, como eu tinha que fazer viagens longas saindo do interior de Minas, eu acabei, vamos dizer assim, largando, porque naquele momento eu tinha mais êxito com o duathlon, com outras modalidades, o mountain bike também. E aí, acabei optando por ficar ali no duathlon. E aí, legal, nesses 3 anos, eu, de certa forma, me destaquei, porque eu fui vice-campeão brasileiro. A galera vendo aí, acontecendo esse ano, né, a CBAT trazendo de volta o campeonato nacional e naquela época a gente teve alguns campeonatos brasileiros e eu consegui ser vice-campeão. Mas ainda assim, optei por não continuar naquele momento. E em 2014, eu vi a KTR, Serra Fina, Passa Quatro. E eu já tinha feito provas de mountain bike lá. E aí falei, poxa, e se eu conhecesse essas trilhas correndo, que com certeza passarei em lugares diferentes da bike, né? E aí eu fui, tive a felicidade de ter um bom resultado. E aquilo me despertou, virou a chave 2014. E eu falei, vou investir com tudo aqui. Aí foi pra cima e em 2015 estava eu lá. Pouco tempo, hein? Só que assim... Porque até 2015 foi início do ano, né? Era fevereiro, né? Fevereiro. Uma grande vantagem que eu tive, talvez, quando eu migrei definitivamente pro trail, é que eu já tinha um lastro esportivo já consolidado, né? E não eram de provas tão longas, tão duras, mas já existia uma base forte ali. E aí fui pro El Cruce. E aí eu lembro direitinho. Uma caminhada com a minha esposa, eu desejei sucesso. Sim. E o meu sucesso era ser top 10. E aí fomos pra prova. No primeiro dia eu fui top 5. Em meio àqueles feras todos, aquele away em cima dos atletas internacionais do Chema, que tava lá. Só que eu tinha uma batalha difícil aí no segundo dia, que era uma maratona, eram 42 quilômetros de trilha, e eu só tinha feito até então uma maratona de rua. Falei, cara, vai ser uma batalha difícil. Caramba, e eu tava em 5º lugar, depois da primeira etapa, com cerca de 3 minutos e alguma coisa do primeiro. Nós chegamos bem embolados, né? E aí fui para essa etapa, a segunda etapa, que eu tinha um certo receio. Eu não só venci a etapa, como tirei aqueles 3 minutos e coloquei 3, quase 4 no segundo. E aí, num dia super feliz para mim, eu tive uma tristeza, porque eu cheguei em primeiro lugar nesse segundo dia. E isso que eu vou dizer agora aconteceu várias vezes na minha trajetória esportiva. A organização não estava preparada para receber o campeão do dia. E aí não tinha nada preparado, a galera pórtico sem montar e todo mundo interagindo lá. E eu cheguei, até que alguém falou, chegou. E aí a galera veio me receber. E pior que isso, não tinha um brasileiro para eu dar um abraço. Isso foi assim, marcante. Mas tinha que sacudir todas essas emoções fortes e seguir. E aí eu tinha uma missão, que tinha um esquadrão argentino doido para ganhar a prova, porque eles também ainda não tinham vencido no geral, individual. E aí eu fui pro terceiro dia não pensando em me defender, pensando em continuar atacando, porque é assim que se vai para frente.
E nesse último dia, nós tínhamos uma primeira perna de 30 quilômetros, fazíamos uma travessia de balsa num lago fantástico e finalizava num percurso de 3 quilômetros, uma estradinha meio que plana, assim, um falso plano, vamos dizer assim, de 3 quilômetros. E aí fiz aquele primeiro trecho de 30, perdi um pouco de tempo perante os argentinos e aí aconteceu algo fantástico. A gente foi chegando, esperava se juntar uma galera para pegar essa balsa, mas o espanhol, né, eu falo mal português, mas o espanhol interagiu com os argentinos, porque logo que eu cruzei a linha, eles estavam lá cronometrando, que era um tempo parado, né, você tinha neutralizado, eles estavam lá vendo esse tempo, e aí o espanhol veio até mim, não conheci ali, e falou alguma coisa para mim que eu interpretei como o seguinte: você ainda está na frente, dê a sua vida. E aí fizemos a travessia e eu já fui eliminando tudo de peso extra que tinha, porque era uma aceleração de 3 quilômetros, né? Uhum. E a largada era 1 por 1, de acordo com a chegada. Ah, sim. Né? Ou melhor, desculpa, de acordo com o resultado até então, Tá. que não tinha acabado. Então eu era o líder, eu larguei primeiro, mesmo tendo chegado atrás. E aí, para a prova, para o momento, eu fiz incríveis 10 minutos e 30 segundos. Depois de 97 quilômetros. Em 3 dias, obviamente. Sim, sim. E aí, quando eu cruzei a linha e vi, eu falei, cara, os caras podem correr mais rápido, mas vão ter uma missão difícil. E aí, por coisa de 1 minuto, mais ou menos, eu ganhei essa prova e aí foi uma felicidade muito grande. Nossa, super. Foi isso. Até eu me emocionei, a gente já tem pergunta, até eu vou jogar lá pra galera, mas assim, né, você falou, puxa, quando eu cheguei não tinha nenhum brasileiro ali pra receber, pra eu abraçar. Como é que era entre uma etapa e outra, entre um dia e outro? Com quem você conversava? Você tinha treinador na época? Você ligava, né, pra se motivar, pra conseguir levantar aí o dia seguinte? Imagino que dolorido fisicamente, mas ali com a cabeça firme e acreditando que você iria conseguir essa meta. Então, a boa parte da minha trajetória esportiva, eu não tive treinador. Em alguns momentos porque eu não podia, em outros por opção mesmo. E nesse momento eu não tinha. Mas o El Cruce, como é uma prova que a gente fica acampado, né? De um dia para o outro, são 2 noites. Quando eu chegava no acampamento, quando eu chegava após as etapas, aí a gente sim tinha uma rede de amigos, um grupo grande de brasileiros interagindo bastante. Inclusive, depois da minha vitória do segundo dia, tentaram me ajudar de todas as formas, tudo que eu precisava, que eles achavam que eu precisava, era viável de conseguir pela ajuda deles. Então, assim, durante as etapas, após a corrida em si, a gente sempre tinha uma interação grande entre os brasileiros ali, né? Mas essa chegada sem ninguém conhecido me marcou bastante. Claro, sem dúvida. Vamos lá, quem quer perguntar? Pamela. A minha pergunta é para o Hernani, mas também para a Marina Tornielli. Eu queria saber se vocês já passaram por algum DNF, se tiveram que abandonar alguma prova, como foi isso, e se isso de alguma maneira repercutiu no caminho de vocês. No meu caso, foi bem recente. Em prova de treino, o meu primeiro DNF, e até agora o único, foi o ano passado. Eu estava fazendo uma prova lá no interior de Minas Gerais e eu estava 6 semanas da La Mission. Era uma prova, eu estava pensando mesmo em me preparar, nem estava assim dando tudo de mim, eu estava mais cadenciado. E aí fui pular um drop e acabei torcendo feio o tornozelo. E isso me tirou da prova, me tirou da La Mission e comprometeu aí uns 6 meses de trabalho. Para mim foi bem duro esse DNF, não só por ter abandonado a prova, mas por tudo que gerou essa torção aí. Emily, quer falar? Bem, eu já tive vários DNFs, isso aí O primeiro foi, na verdade, em 2013, no UTMB, nos 170. Foi o meu ano de melhor performance, eu estava voando nesse ano. Fiz uma preparação enorme, eu fiz uma prova de 100 km no Texas, nos Estados Unidos, que eu fui top 10 da prova. Eu fui para a Patagonia Run, fazer os 100 km, eu fui terceiro geral da Patagonia Run. Eu fui para a Califórnia, 100K em Santa Bárbara, eu ganhei a prova. Eu fiz meu PR em maratona, em 2:44, maratona do Rio, no percurso antigo. Eu tinha feito preparação no primeiro X-Terra, em Angra, né, Mangaratiba, os 50K como treino. Eu tinha ido para Bombinhas, fazer os 42 em Bombinhas como treino, para ir para Chamonix, correr os 170. Eu fiz matéria de capa inteira no Globo comigo sobre a prova. Assim,
Eu corria muito, tá, gente? Eu corria bastante. Corre ainda. E aí, quando eu cheguei em Genebra, minha mala não chegou. A da minha ex-namorada também não tinha chegado. Então, não, vai chegar amanhã, amanhã entrega lá no seu hotel, lá em Chamonix. Chegou segunda-feira, mala não chega. E beleza. E aí começa a pegar material emprestado para ir pegar o kit, porque tinha que apresentar os equipamentos obrigatórios. Isso aí se pegou emprestado, depois vai chegar. Não chegou. Então acabou que durante a semana inteira eu fiquei resolvendo problema de mala extraviada. Tive que comprar tudo novo, mochila, short, tênis, calça, tudo novo. Falei, tem cartão de crédito, vai comprando, depois resolve. E aí, obviamente que não dormi direito, eu tinha vários atletas correndo o TDS, o CCC antes, então você fica acompanhando, eu como treinador fico acompanhando durante a noite. Aqui, então, toda a minha programação de treinos e descanso não houve, eu fui largar para o TMB. Larguei bem, estava super bem, cheguei a ser top 30 da prova, coisa que brasileiro nenhum conseguiu fazer até hoje. Eu passei os 80K em Courmayeur com 11 horas e alguma coisa e com um quilômetro mais ou menos, quase o 100, deu um shutdown no meu corpo, eu estava todo assado, sangrando na virilha por causa da calça que eu nunca tinha experimentado, a primeira vez que eu usei, porque não tinha roupa, então eu tive que comprar na hora e dali eu tentei ligar, né, para alguém que estava comigo na viagem, e aí ninguém atendia, porque era um telefone desconhecido, porque não aparece no Bina, né, no leito coisa, e ninguém atendeu. Eu falei, cara, chega, não dá mais. E dali eu devo ter chorado umas 48 horas, não quero mais correr, nunca mais quero correr, não quero correr, não vou mais correr, não vou mais trabalhar com corrida, vou mudar de profissão, não quero fazer mais nada. E aí comecei a conversar com alguns atletas de elite que já tinham abandonado algumas provas, cara, faz parte, é isso aí. Aí você começa a entender, né, e descobrir por que você abandonou, se valia a pena ou não valia a pena continuar sofrendo, se arrastando ou não. E quando você entende por que você parou, você entende todo o resto. E aí fica mais fácil aceitar e seguir em frente. Eu, felizmente, não passei por isso, não. Deve ser super difícil, mas, enfim, também nunca encarei aí, né, mais de 42 quilômetros, que acho que essas provas de distâncias maiores, não sei, acho que aumentam as chances, né, de sair um pontinho fora ali da curva, mas, felizmente, não tive isso, não. Bom, e logo no início aqui da nossa conversa, Hernani, o Manuel tinha comentado, né, olha, o Hernani, né, é um dos únicos atletas, assim, que participa mesmo, né, muitos atletas querem inscrição, querem isso, querem aquilo, hospedagem, e eu achei curioso porque eu li em um dos seus artigos no seu blog que você comentou que, não sei se foi mais de uma vez, mas que você viajava para competir de ônibus e que você já chegou, desceu do ônibus e foi para a linha de largada. Que doideira isso, né? Como é que é, assim, imagino que muito por conta do seu trabalho e da responsabilidade que você tem com isso, né? Sim. Você por muito tempo, eu acredito que até hoje também, teve que conciliar trabalho com sua vida de atleta, né? Como é que foi isso? Porque descer do ônibus depois de uma viagem e já partir para uma competição é de tirar o chapéu. Eu acho que não consigo imaginar nem os melhores sonhos, sabe? Então, é isso mesmo. A rede social, ela mostra uma coisa que nem sempre é uma realidade. E muitos pensam que, talvez, pelo meu nível de performance, pelo tempo que eu estou no esporte, já conquistei algumas coisas, acho que eu tenho uma vida diferente da que quem está lendo, quem está vendo. E não. Eu trabalho 8 horas por dia, de segunda a sábado, tenho toda a rotina que todos os outros têm, trabalho, família, enfim. E aí a gente vai se desdobrando com esses tempos. Mas eu também tenho os meus sonhos, os meus desejos, e o esporte está bem centrado nisso daí. E muitas das vezes para eu competir eu preciso me sacrificar, porque não é fácil, às vezes as viagens longas e tal. E algo curioso para responder isso daí é o seguinte, que na terra do nosso digníssimo professor, eu ganhei 7 campeonatos estaduais de duatlon. Fui heptacampeão de duatlon. Eu venci 19 etapas. Nossa. E dessas 19, 16 eu saí da minha... 15 talvez, uma variação pequena aí, mas eu saía da minha cidade, pegava um ônibus às 23, chegava na rodoviária do Rio às 5 da manhã,
ficava ali esperando um pouco, o dia nascer e tal, pegava um táxi, ia para o aterro do Flamengo, e aí fazia a prova de duatlo lá, que era geralmente na modalidade sprint, e depois voltava para casa. E assim, tive grande sucesso em cima disso daí. Até amigos já falaram assim, quando você chega com o tempo, você tem uma performance inferior à performance quando você chega em cima da hora. O que está acontecendo? Então, eu acho que o meu corpo se adaptou a isso e eu acabei de alguma forma esquecendo essa dificuldade de não dormir, de ter chegado de madrugada. Eu só preocupava em chegar. Eu via a meta e queria cruzar aquilo ali o mais rápido possível. E deu certo. Muito certo. Algumas vezes, né? Não, na boa, assim, alguém já passou por isso, de viajar, descer e se arrumar para você? Já aconteceu, Manel? Já? Gente. Foi o tempo de descer do carro e já faltava 2 minutos para a largada. Eu só passei no stand da ONU. 2 minutos para a largada? Só passei no stand, peguei o número de peito, coloquei de qualquer jeito na camisa e fui para largada. É difícil, né? É difícil. Mas são coisas que acontecem. Parabéns para vocês, viu? Você já passou por isso? Não, isso aí eu nunca precisei fazer isso. Sempre quando eu fui competir, eu me organizava para chegar com antecedência e poder descansar um pouco mais, tirar o estresse do dia a dia, entrar no climinha da prova ali, sem muita preocupação, sem muito trabalho, sem muito aluno perturbando e poder competir dando 100% de atenção para aquilo. Vamos perguntar, Gláucia. Queria entender em que fase da sua vida como atleta, né, da sua carreira como atleta, você passou a ter uma maior consciência sobre a nutrição, o que ela ia influenciar na sua modalidade. Então, na verdade, algumas pessoas dizem o que os outros querem ouvir. Eu prefiro não fazer dessa forma. Eu sempre tive uma dificuldade, primeiro, muito grande em me suplementar. Muita coisa que eu ganhei ou que eu comprei acabou vencendo na minha casa por não consumir. E eu sempre fui uma pessoa, eles chamam de raiz, né? Eu sempre fui mais do arroz com feijão, as coisas que a gente tem em casa mesmo. E usava muito pouco, uso até hoje muito pouco de suplemento. Mas sim, sei as coisas que fazem bem, a mim, pelo menos, que não fazem tão bem. Então eu prefiro fazer um equilíbrio disso e seguir da minha forma que tem dado certo, né? Obviamente que algumas coisas que eu gosto de consumir, e aí não estão ligadas ao esporte, à suplementação, chocolate doce, por exemplo. Quando está chegando algum momento importante das provas que eu quero, aí eu tenho uma regrinha de 5%, que é 5% do meu peso é o limite que eu me aceito. E aí eu tiro esse 5% quando está chegando uma prova importante. E eu tenho a incrível, talvez não é tão incrível, né? Desculpa, a palavra talvez não tenha sido a correta. Mas eu tenho uma grande facilidade em perder peso. Então se eu passar 15 dias sem comer um churrasco, sem tomar um refrigerante que eu tomo bem pouco, mas tomo, sem comer um doce, eu muito rapidamente 3 quilos vão embora. Para eu sair dos 63 e ir para os 58, 3 semanas bastam. E aí é a alimentação normal, assim, não mudo muito essa rotina. E sempre foi assim. Legal demais. Bom, quero entrar também, a gente já comentou bastante, né, do El Cruce, da sua conquista em 2015, eu quero entrar em outro resultado muito expressivo do Hernani, que foi no ano seguinte, 2016, OCC, da UTMB na França. Para quem não conhece, né, gente, assim, é tipo a meca do trail, a gente pode dizer, né, uma das provas mais disputadas do mundo. E o Hernani chegou em 6º colocado. Naquele ano, o start list estava forte, Sim. né, atleta sempre tá, mas enfim, no seu também, não foi Sim. diferente. O Hernani foi 6º colocado e até hoje nenhum brasileiro conseguiu melhorar esse resultado. Logo depois dessa prova, você foi questionado, né, puxa, você conseguiu um resultado super expressivo. Você acredita que num intervalo aí de 10 anos um outro nome consiga aparecer? Você, não, com certeza vai aparecer. No entanto, foram 9 e esse nome ainda não apareceu. Por quê? Por quê?
essa resposta eu não tenho. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho nenhum problema com alguém ir lá e bater o meu tempo. Eu até desejo que vários atletas possam fazer isso, porque isso é sinal de que o nosso trail tá melhorando, tá evoluindo. Mas eu não sei por que motivo alguns atletas da elite nacional já estiveram por lá e não conseguiram. E eu não sei o que está faltando, sabe? E o que acontece também, ao mesmo tempo, é que cada ano vai ficando mais difícil a prova, né? Mais disputada. E quem quer performance lá vai ter que se desdobrar ainda mais. Eu acho que eu já falei aqui um pouco esse fim de semana com algumas pessoas aqui. Talvez falta um pouco de planejamento e falta alguns atletas colocarem como meta essa missão de fazer uma referência diferente, tirar esse tempo que é sub 6 horas que eu tenho lá. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, mas eu não sei o porquê ainda não aconteceu até hoje, assim, para cravar uma resposta. E só para contextualizar também, o OCC 56 quilômetros, né? Ele tem uma variação, 5,4, 5,6, aí varia um pouco a altimetria, né? 3,5, 3,700, por aí de altimetria, né? E, só que eu falava até com o Manuel nesse fim de semana, nós brasileiros temos uma percepção de que a prova, quanto mais difícil, melhor. Alguns, né? Não todos, não vou generalizar. Sim. E as provas, a grande maioria das provas lá em Chamonix, elas são provas muito corríveis. E eu gosto de prova que se corre, né? Eu tenho, não facilidade, mas eu me dou bem nesse tipo de prova. E lá, eu montei uma estratégia de tentar fazer o impossível. Eu me sentia bem, viajei bem confiante de uma boa performance, e lá eu decidi que eu iria acompanhar o pelotão que eu me encaixasse até onde eu aguentasse. E para minha surpresa, a gente larga num pequeno plano e logo já começava as subidas íngremes que temos por lá. Quando eu me dei conta, tem um videozinho curto que até deu para ver bem, assim, que rodou na internet, né, da organização. Eu com uma cara de espanto olhando para trás, porque eu me encontrava num pelotão de 15 da ponta. E aí eu fui levando. No primeiro ponto de hidratação, teve uma coisa legal, é que eu não sabia disso, estava no regulamento, eu não vi. Eles colocavam um chip para acompanhar a trajetória em tempo real desses atletas, mas só nos 10 primeiros. E eu fui justamente o 10º a passar ali, passou todo mundo meio que junto. Eu tinha perdido um tempinho para chegar, que tinha uma subida forte para chegar nesse ponto de apoio. Passei alguns segundos atrás, aí eu vi que uma mulher chegou na minha mochila, ela pegou a mochila e puxou, mas foi para clipar aquele chip ali. E aí eu só fui saber disso depois, né? Ali a gente estava perto do quilômetro 11, eu acho, e logo eu alcancei a ponta de novo e aí sustentei aquilo até o meu limite, que foi no quilômetro 21 a 23, não recordo bem. A partir dali eu tive que mudar a estratégia, mas nesse momento eu era o terceiro colocado geral. Terceiro ou quarto, me desculpa, a memória costuma falhar. E aí eu fui brigando com os adversários ali, perdi um pouco de posição. Eu naquela época tinha ainda mais dificuldade nos trechos técnicos e foi onde eu perdi algumas posições. Mas enfim, cheguei super feliz, um top 10 que eu almejava muito, com referências num grande atleta que é inspiração para mim, que é o Alexandre Manzan. Ele tinha ido lá em 2014 e tinha rodado durante um bom tempo no top 10. E aí ele teve um problema no tornozelo e acabou abandonando a prova. Mas aí eu aproveitei e conversei bastante com ele, na época fazíamos parte da mesma equipe. Fiquei sabendo mais ou menos como seria o percurso e me agradou bastante. E após cruzar a linha de chegada com esse resultado, para mim foi fantástico, porque além de ser o top 10, eu ainda tive a felicidade de subir no pódio na minha categoria, eu fui o campeão. Então eu tenho uma pedra na minha casa, que é uma baita recordação desse momento. Emociona mesmo, é isso aí. A gente se emociona junto. Hoje eu falei no treino que o troféu vai para a prateleira. Desculpa, gente. Sabe qual é o meu desejo? É que todos vivessem o que eu vivi naqueles segundos de atravessar ali. Foi fantástico. Eu quero isso de novo.
E eu vou conquistar. Ah, eu não duvido, viu? Seja lá, seja aqui. Tô preparado para isso. É? Preparado pro que o futuro me reserva. É isso. Você tem, assim, mais ideia de quando que você gostaria de alcançar essa meta? Já tem planos, já que você falou que acho que você acredita que falta planejamento para os atletas brasileiros? Você já tem planejamento para isso? Hoje está mais difícil para mim voltar lá, porque quando eu fui, nas 2 oportunidades que eu estive lá, o meu índice ITRA me proporcionava me inscrever diretamente, sem participar de sorteio. Hoje eu não tenho mais essa condição, mas o meu plano é participar do TMB Paraty. Desculpa se parece estranho, mas ser um top 3 nos 100 quilômetros, por que não? Não é nada estranho. Não, estou preparado psicologicamente, estarei preparado fisicamente até lá. Conquistar essa vaga, se não for assim, será por sorteio. E eu penso positivo, porque isso emana positividade. Eu acho. Eu penso dessa forma. E aí, 2025, estaremos no CCC, que foi uma prova que eu me inscrevi e não pude participar por problemas pessoais. E, se Deus quiser, terei uma boa performance. Que legal. Em 2025. Fantástico. Eu vou jogar... Fala. Eu vou complementar a tua pergunta, na verdade. O que falta muito pro atleta hoje em dia, não seria... Bater o tempo é uma coisa muito simplista de falar, mas falta foco pro atleta brasileiro. O atleta brasileiro quer competir bem nos 12, nos 25, nos 50, nos 80, nos 100, nos 160. Enquanto ele continuar querendo correr todas essas provas, dessas distâncias todas, ele nunca vai ser bom demais numa coisa só. Então, a hora que eles botarem na cabeça, eu vou ser o melhor dos 12, eu vou ser o melhor dos 30, eu vou ser o melhor dos 50, eu vou ser o melhor dos 80, eu vou ser o melhor dos 3 dígitos. Vai ficar nisso, vai ficar a sorte, aleatório. Sim. Pode bater, mas vai ser uma coisa aleatória. Vai ser um talento nato que nasceu, chegou lá e correu. Mas não vai ser uma coisa planejada. Então falta esse tipo de foco pro atleta brasileiro. E aí eu vou falar do Hernani, que é um cara que tem 48 anos, da minha idade. E se você perguntar para ele, é um cara que foi nível mundial de duatlon, gente. Então, todo atleta que é nível mundial de uma modalidade é diferenciado. Não cai do céu, não é, isso aí não chega... Não. Ele foi um atleta que disputou duatlon a nível mundial, competição em Espanha, ali, com galera cascuda. Assim, na Espanha, para vocês terem ideia, na Espanha, atletas que fazem 10K abaixo de 30 minutos tem mais de 100. No Brasil tem 2, sendo que o Brasil tem uma população 50 vezes maior que a da Espanha. Então, só para vocês entenderem o nível do negócio. Tá? É um cara que foi nível mundial de Espanha. Pergunta pro Hernani, quanto tempo demorou para ele se aventurar entre aspas, em 80K, em 100K? Por quantos anos ele ficou correndo ali distâncias de até 42 para poder, de repente, ir para um 55, que já era um algo a mais? E quanto tempo ele demorou a fazer 80K, 100K? E aí vocês vão começar a entender o que é se especializar em algo, o que é ter foco para fazer algo muito bem feito. Sair da linha da mediocridade, sair do aleatório e ir para o planejado. Essa é a diferença básica que você não vê hoje em dia entre os atletas brasileiros. E muitos disso por conta de redes sociais que gostam de florear muitas coisas e não falar as verdades que são necessárias de serem ditas. Tá, então assim, em cima desse tema eu queria te fazer uma pergunta e acho que você também pode colaborar pela sua experiência como atleta e você hoje também como um colaborador técnico, né, da Upfit. Então assim, como é que vocês lidam com um atleta, aluno de vocês, que seja um corredor amador muito talentoso, ou um corredor de elite? Poxa, vou competir nos 12K, mas eu quero já ir para outra distância, eu fiz só 2 provas e já vou para 42. O que vocês falam, né? Porque uma vez eu mais ou menos trouxe essa pergunta para cá, relacionada à prova, né, de distâncias. A pessoa que está começando a correr fez uma prova de 12, vamos supor, e já quer ir para uma prova de 30, 40K. Perguntei para o Manuel se ele veta, ele falou que não, porque também é muito delicado mexer com o sonho do atleta. Como é que vocês lidam, então, com essa situação?
Posso começar contigo e depois vou pro Hernani. Pergunta básica. Você quer ganhar ou você quer participar? Você não vai ganhar, você vai participar. Se você quer aumentar a distância, você vai participar da prova. Você tem condição de ser finisher, tranquilo, mas você não vai ganhar. Você não vai disputar a prova. Você quer ganhar? Vamos focar nesse caminho, seguir para ganhar e ser o melhor. Senão, não dá. E aí a gente vai voltar naquela distância que a gente já discutiu aqui sobre premiação. Porque cresce o olho do atleta quando você tem uma prova de 100K que paga 10 mil pro primeiro e a prova de 12K que paga R$200. Sim. Então isso mexe com o atleta e ele quer, o sonho dele é ir buscar mesmo sem preparação, sem foco. E acaba que você perde um talento nesse caminho porque ele cresceu o olho para ganhar 10 mil numa prova ao invés de seguir uma trilha, ser o campeão do mundo e não ganhar 10 mil numa prova, mas ganhar um contrato mensal de patrocínio de 10 mil reais, por exemplo, entendeu? Então ele troca as coisas. Ele prefere ganhar 2 vezes 10 mil no ano numa prova ao invés de ganhar 10 mil por mês de um patrocinador, por exemplo. Alinha expectativas, né, então. Eu sou frequentemente questionado, né? Eles me perguntam muito sobre isso. Essa troca repentina e muito brusca de distância. É bem verdade que no final são eles quem decidem, né? Por mais que você oriente ali e mostre. Mas eu costumo dizer o seguinte, avalie a sua rotina. Se for algo planejado, que ele vai fazer um ciclo, avalie a sua rotina. Você quer passar de 25 para 80, mas o quanto mais você tem de tempo para treinar mais, para se ausentar. Perfeito. Então, porque, na verdade, lá é a cereja do bolo, é o dia da festa, você vai fazer para ser finisher ou para ganhar, mas tem todo um processo antes. E muito provavelmente você vai se ausentar de casa, né? Sim. Muito mais do que hoje. Então, mostre também essa realidade para ajudá-lo a decidir. Mas, no final, são eles quem decidem. Entendi. Júlia, tem uma pergunta. Primeiro eu queria agradecer, né, a participação de vocês. Eu tive a oportunidade de a gente correr com o Hernani, que pra mim, é uma honra. E é muito legal, porque você faça, cara, uma sabedoria, sabe? Uma tranquilidade. Sabe quando acalma nosso coração? Assim, é muito gostoso quando você fala. E ontem a gente estava na corrida, até mesmo hoje, você ensina de um jeito muito focado, assim, né? Você falou também que você está psicologicamente preparado, você se emocionou. E eu queria saber se é isso que o esporte te ensinou mais, se você sempre foi assim, ou se você tem um aprendizado, realmente a corrida te trouxe isso. A corrida é a bike, né? Te trouxe isso. Exatamente, né? Poxa, queria eu ter essa maturidade lá atrás, né? Com certeza as escolhas teriam sido outras. Melhores, piores? Não sei, mas teriam sido outras. Mas sim, o esporte me ensinou tudo isso que eu transmito para vocês, como você acabou de narrar. E eu fui aprendendo um pouquinho a cada dia, a cada temporada. E aí no final gerou esse resultado aí que você presenciou hoje. Mas fruto de muito trabalho e de muita conscientização mesmo do que eu considero ser o certo, né? O legal para o nosso meio. É isso. Obrigado. Legal. Ô, Hernani, você acredita que você tem o tempo de maratona de asfalto para 2 horas e 32? Um pouco menos. Quanto? 2h31 no Rio de Janeiro. Isso é 3h35 de ritmo? Por aí. 3h35, gente. Sabe lá que é isso? O que é? 17 km por hora? 18? Agora você me apertou. 3h35, 16,9. 17 km por hora. Então, o Manuel falou agora há pouco sobre tempo, performance, né? Olha que coisa legal. Apesar de ter feito poucas maratonas e o meu tempo não ser espetacular como um maratonista nato, eu já tive a felicidade de ser o melhor brasileiro na disputadíssima maratona de Buenos Aires. Sim. Fui top 15 lá, fui 11º geral. E foi muito legal que eu tô correndo lá. De repente, a hora que eu tô próximo da chegada, vem um staff e me entrega a bandeira do Brasil. Como assim? Primeiro brasileiro, primeiro Brasil. Curti um monte, né? Pô, que felicidade. Então o tempo, assim, não é o meu melhor tempo tão bom assim, mas por outro lado, de certa forma, talvez eu tenha sorte nos anos que eu participei. Eu fui top 10 na maratona de Porto Alegre, top 10 na maratona de Floripa, top 15 2 vezes no Rio.
E então, top 15 na Maratona de Buenos Aires. Então, assim, o tempo não é espetacular, mas eu tive a felicidade de estar no lugar certo, no momento certo. Mas que momento é esse? Você não ganhou nada? Eu ganhei muito. Muito aprendizado e muita felicidade. E isso motiva a gente, né? Quando você conquista algo que você batalhou bastante para conquistar, tá? Isso é a maior conquista de todas. Total, concordo. E aí, em cima disso, você enxerga que a corrida de trilha, ela traz mais longevidade para desempenho? Sim, até porque com o passar dos anos, o Manuel falou agora há pouco, eu demorei 8 anos para sair de uns 50 e ir para 80, né? Você pode ir migrando para outras distâncias e essas outras distâncias, pelo menos no perfil de nós brasileiros, ela te possibilita ter estratégias diferentes, não só de acelerar. Você consegue jogar mais com os quilômetros que estão por vir. Então eu acho que, até por isso estou dizendo, com 48 anos eu ainda almejo ter um bom resultado numa prova de 100, né, na Europa. Então eu vejo assim, hoje para mim disputar uma prova mais curta e ter uma grande performance, com certeza é mais difícil, porque eu teria que manter uma grande intensidade durante muito tempo. Mas uma prova um pouco maior, eu acredito que eu ainda tenho lenha para queimar. Legal. Eu não sei se inspirou ele, como inspirou a mim, na verdade, o Miguel Eras, que é um atleta espanhol, que é um dos melhores da história do trail run, ficou alguns anos sem competir e voltou a competir agora com 47, 48 anos. Eu cheguei a correr com ele já alguma vez e ele voltou ganhando prova, né? Ele ganha a Ultra Pirineus, ele é top 3 em uma outra prova muito grande que eu não vou lembrar o nome. E assim, cara, o cara com 48 anos, o cara volta e o cara disputa a prova e ganha a prova e é top 3 contra atletas de 30 anos, 32 anos. Então, talvez, não sei se o Hernani acompanha isso e isso motivou ele também a, com essa idade, almejar um top 3 numa prova contra juvenis ali, assim, que tem muito mais testosterona que a gente já, né? Nossa. É isso. Os grandes resultados de atletas mais experientes acabam, com certeza, me motivando a seguir em frente e saber que eu também posso conquistar os meus bons resultados. Super. Sem dúvida. O Hernani, como é que você avalia o que é uma prova boa, né? Para quem está atrás de uma prova para fazer de trilha, o que é uma prova boa aqui no cenário nacional, vamos considerar, para você, no seu ponto de vista? Então, o que tem que ter? Uma prova boa é aquela prova, eu penso, né, que é uma prova que você chega ao final dela e muito provavelmente já em casa você não enxergou, assim, problemas. Tudo correu dentro de um horário, marcação, foi legal, você não se perdeu ou não teve que preocupar onde está a marcação, né? A parte de staff, enfim, essa parte de bastidores, quando funciona bem, esse é o grande segredo, essa para mim é a prova boa, né? É a prova que eu sempre escolho para fazer. E quando isso não dá certo, porque nem sempre dá, cabe também a mim e a nós atletas, eu penso, né? Podem discordar, mas sim, não ir para a rede social. Sei. O organizador, sei. Você precisa melhorar isso e aquilo. Mas a prova boa é essa que tem um nível de assertividade melhor. Se ela vai ser corrível ou não, eu prefiro as corríveis, né? Isso daí já é outra coisa e é você que escolhe. Mas essas provas, os quesitos básicos, né? Sim. Horário, marcação, quando eles cumprem com o que foi mencionado lá de postos de apoio e tal. Essa prova para mim é a prova boa. Com ou sem premiação, essas são as melhores. E como é que você enxerga o cenário de provas aqui no Brasil hoje? Vem crescendo, né? Eu vejo que tinha dado uma freada, talvez, antes da pandemia, mas agora vem crescendo bastante, de novo. Os organizadores, alguns já começam a enxergar, a ter, na verdade, a possibilidade de premiar com dinheiro os atletas. Isso acaba, por um lado, sendo bom, que aumenta o nível, mas por outro lado, os nossos atletas acabam não focando em provas importantes para conquistar bons resultados e assim ter uma remuneração diferente daquela pontual. Mas eu vejo que está crescendo vertiginosamente o número de atletas na minha região, por exemplo, a galera muito de rua indo para o trail, participando, os organizadores, quando você tem uma organização que sobe a régua em nível de organizar mesmo, sim, todos os outros precisam seguir,
esse caminho se quiser ter sucesso, né? Então eu vejo que tá bem bacana o cenário. E espero que em breve a gente veja o resultado nas pistas, né? Que esse nível de organização, de premiação, faça com que o nosso nível de condicionamento, de disputa, suba. Total, sim. A Paty. Vamos lá, Paty. Elane, Manuel, eu queria que vocês falassem um pouco com relação a patrocínios aqui no Brasil hoje em dia, né? Vocês são atletas aí com uma grande trajetória, belíssima, né? De anos aí de conquistas. E vocês hoje já têm aí uma boa visibilidade, né? Um nível já alto de visibilidade, né? Sim. E aí como é que funciona? Se hoje vocês ainda precisam correr atrás? E como é que tá essa questão de patrocínio aí no Brasil para vocês? Essa correria nunca acaba. Nunca! Nunca acaba. Bom, eu tenho a grata felicidade de, desde 2008, eu tenho um grande parceiro na minha cidade, que é um clube social, mas que abriu as portas para alguns atletas. Então, esse sim eu posso dizer que é um patrocínio, porque eles me apoiam financeiramente com um valor. Legal. E eu decido o que fazer desse valor. Só que é difícil você pegar um patrocínio como eu tenho e fazer várias provas, Europa, por exemplo. Não dá. Então eu tenho que jogar com o que eu tenho dentro dessas possibilidades, fazer planos futuros e se preparando. Mas é difícil essa parte de patrocínio, é sempre muito difícil. E eu tenho um problema que espero ainda ter tempo de solucionar, que eu tenho uma dificuldade enorme em trabalhar rede social, sabe? Muito, muito grande. E hoje isso daí é um grande... É algo que alavanca bastante você e os seus apoiadores. E a marca quer vender. Muitas das vezes ela não se importa tanto se você foi o campeão, o quinto, ou se você foi um finish. Mas se você é um bom comunicador, se você vende bem, você vai ter a parceria, né? É isso, da minha parte. Eu tive vários patrocinadores, apoiadores, parceiros, né? Porque hoje em dia você sempre vê, né? Master, diamante, cota ouro, cota prata, cota bronze. Então você tem, né, o tipo de entrega que você tem. Mas obviamente que quando você fecha com uma empresa de vestuário, então obviamente te tira custo de gastar o seu dinheiro da conta de luz, da conta de gás, do aluguel, da escola da filha, porque você para de gastar dinheiro com equipamento, com material. Então hoje em dia eu tenho já 2 anos e meio que eu sou embaixador da ON, atleta da ON, então isso é uma facilidade que eu tenho, então eu posso me despreocupar em gastar meu dinheiro com vestuário, por exemplo. Então eu consigo ter roupa e tênis e acessórios para competir nesse nível. Eu tenho um patrocínio antigo já da XP Investimentos, que é uma parceria que antes da XP virar o que a XP virou, já era o treinador do CEO da XP, do Guilherme Benchimol, e desde lá a gente conversou sobre visibilidade da marca e nunca foi... Era assim, Mariel, se eu te der tanto por mês, te ajuda a treinar? Eu falei, porra, me salva a minha vida. Pô, posso fazer minhas viagens e competir. Então, nesse caso, ele nunca me pediu nada em troca. O que é em troca é, cara, assim, eu admiro a XP, eu admiro o Guilherme, então nesse meio aqui, nesse meio, se você vier me perguntar qualquer coisa, eu falo, cara, a XP é sensacional. A mentalidade deles é diferenciada, é tudo. O cara treina comigo, cara, anda de chinelo rasgado, bermuda rasgada, ele não tá nem aí porque você tá pensando dele, assim, tá tranquilo, é um cara zero, assim, almofadinho, engomadinho, que não fala com ninguém, pelo contrário, ele faz questão de tentar falar com todo mundo. Então, a XP tá comigo há 10 anos, né? Muito antes do IPO, que foi em 2019, era assim, ninguém conhecia a XP direito ainda, era uma coisa que tava crescente, né? O Vinícius da Crone pode falar isso também. Eu tenho parceria com a Plant Power, que me fornece isotônico, me fornece whey protein, nitrato, me fornece creatina. Então, também é um custo que você vai tirando do seu bolso e aí, obviamente, que você sobra mais recursos para investir em viagem. Né? Só que ao longo do tempo tive vários parceiros, vários patrocinadores, mas assim, muito antigo comigo, já há 10 anos, é a XP. E o resto, assim, espero que as parcerias sejam duradouras, porque facilita muito e tal qual o Hernani, eu estou esperando eu virar 50 para disputar
título de campeão master, né? Porque agora está no final da faixa etária de 49. Tá difícil. Tá difícil competir com a molecada de 40, que tá virando 40. Então eu tô esperando ansiosamente para virar 50, para poder voltar pro pódio ali de faixa etária, ser campeão master, porque tá cada vez mais difícil. Ah, gente, que isso. Eu só falo uma coisa, eu espero chegar na idade de vocês com a energia que vocês têm, correndo do jeito que vocês correm. Essa é a verdade. Bora pro nosso sprint final. Nossa conversa aqui já está chegando no fim. Nossa, foi bom demais, viu, te ouvir. Muito legal. Mas a gente chega lá para falar aí desse encerramento. Se você pudesse estampar aí num outdoor para o mundo todo ter acesso a uma ideia, algo que você acredita, que você pensa, o que seria, qual seria a frase? Poxa, difícil essa, hein? Seja o que for que você faça com todo amor. Isso. Muito bom. Algum livro que você recomenda? Não vou lembrar agora. E o que é o Corre Junto para você? Felicidade. Legal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom demais, Hernani. A gente que agradece, foi incrível conviver um pouco mais com você. Eu me lembro quando eu te encontrei a primeira vez, assim, já sabia da sua importância no cenário. Eu te encontrei numa prova em Inhotim que eu fiz, e foi uma das primeiras de trilha, de 2019. E aí eu olhei, nossa, ali o cara, né? Você falava com todo mundo. Eu falei, uau, que importância é essa, né? E foi muito bacana, assim, esse primeiro contato. E só agradeço de você ter o tempo dedicado ao Corre Junto esse final de semana e tá aí motivado para ensinar essa galera, porque acho que você tem muito também para compartilhar. Então, só agradecer a sua presença. Eu agradeço você, agradeço a todos. E também faço um pedido a você. Continue. Isso que você faz é muito importante para nós. Agora você me pegou. Manel, também quero te agradecer. Arquivo confidencial, tá que tá, hein? Tá que tá. Porque é uma batalha, sabe? Diária. É isso. Vou repetir o que eu falei no início, cara. O Hernani, pra mim, é um atleta inspirador, assim, no cenário nacional. É alguém... Vocês viram aí de uma humildade absurda. E é muito conhecimento, gente. Aproveitem, porque isso aí, cara, isso custa caro, hein? Custa caro pra caramba, hein, cara? Isso aí, ó, são momentos que vocês têm que guardar pra sempre, porque tá em contato com pessoas desse naipe, desse porte, cara, não é sempre que a gente tem a oportunidade, não. Então aproveitem bastante, desfrutem. Quando acabar o podcast, ó, usem e abusem do garotinho ali, ó. É verdade isso. A gente já comentou isso em algumas outras edições, né, assim, e eu orgulho muito dos nossos convidados especiais aqui do Corre Junto, porque é isso, a gente só encontra personalidades, né, desse gabarito, como o Manuel, como o Hernani, né, e outras pessoas que também fazem parte do nosso time de especialistas em grandes eventos. Então é o que eu passo para os atletas que participam aqui do Corre Junto, sabe? Aproveita, porque é uma oportunidade única. E a gente tem que destrinchar mesmo vocês. Então, assim, realmente muito feliz, muito obrigada por tudo. O Manuel também sempre me ensinando coisas boas e só agradecer. Quero agradecer também a presença de todo mundo que acompanhou, que participou do podcast, vocês presentes aqui, tá, pessoal? Muito obrigada. Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada a sua presença. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei demais, aprendi muito aí e com certeza... Amanhã, que a gente tem mais Corre Junto por aqui, vai ser um dia de mais aprendizado com esporte, natureza e tudo de bom. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Valeu. Foi demais estar aqui. Valeu, gente. Ai, adorei!